Isso aí. Então, novamente aqui, pessoal. Para você calcular a raiz ou o zero de uma função, primeiro passo, define a função. Para definir, tem que ser assim, ó, exatamente igual está aqui. Usa esse comando inline aí e coloca a expressão que você vai definir entre aspas. Agora, aqui embaixo é o comando que você vai utilizar para calcular, no caso, a raiz da função. Como ela pode ter mais de uma, né, no caso a função, pode ter infinitas, aí você coloca a raiz mais próxima que você quer, de qual número mais próximo que você quer. Legal? Tranquilo aqui, pessoal? Todo mundo? Professor, no caso, é isso que você está pedindo na 3? Sim. Como é que é? Nas suas atividades? Não está aberto aqui para mim. O que fala lá exatamente, Isabela? Você lê para mim, fazendo um favor? Determine as raízes das funções abaixo. Aí Uhum. você dá 3 tipos de funções e pede para a gente calcular as raízes, só isso. Tudo bem. A primeira função seria a qual? Pode falar? Pode, estou te ouvindo. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado menos 1. Determine a raiz mais próxima de 4. Então tá, seria basicamente isso aqui. Vamos pegar então um exemplo similar a esse aí. Aqui, olha, vou chamar essa função de f3, tudo bem? Vou chamar de f3. Então seria o seguinte, eu colocaria aqui, abro parênteses, aspas, só fala para mim novamente qual que é. 3x ao cubo. Deixa eu só perguntar, tem alguma que é função trigonométrica? Tem. Pode A falar. letra B. Qual que é? Peraí. É cosseno de Cosseno. x. Eu só não sei se você colocou o cosseno elevado a x ao quadrado menos 1 ou se é a função inteira. Depois eu vou olhar então. Peraí, deixa eu Então, olhar. Né? peraí. Você quer o ln? Pode ser. Vai lá, ln, entre Uhum. parênteses, de x mais 1. Vezes o seno de x. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum parênteses aqui. Ó. Esse fecha com esse. Acho que está correto. Então, você percebe que eu defini exatamente na mesma lógica que eu defini em cima. Aí, no caso aqui, o que você faz? Eu chamar de R2 vai ser igual a F0. Fala para mim mais próximo de quem que eu quis calcular aí. De 2. De 2. Então, eu colocaria isso aqui, por exemplo. Pela lógica, quando eu apertar aqui a compilação, deverá me dar a resposta aqui. Espera que deu um probleminha aqui. A de cima funcionou. A de baixo não. Ah, tá. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Essa está aqui junto dessa, correto? Tirar o asterisco, será? Tudo isso que funciona? Acho que não, hein? Deixa eu ver se fosse dividido, se funcionaria. Não, é outra coisa. Espera aí. Só um minutinho, Lucas. Deixa eu entender o que você falou aqui. Não tá faltando mais um parênteses ali no ln, não? No x mais um parênteses, parênteses, não? Tá. Realmente, falta sim. Deixa eu colocar um parênteses a mais aqui. Não, mas... Não. Não é Espera aí. não? Calma. Esse está com esse está com esse aqui. Seno, aqui abre um. Mas acho que tem deixa eu ver que tem um parênteses a mais aqui. Deixa eu confirmar aqui.
Pera, tira o parênteses do LN. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ver qual que está sendo o problema aqui. Basicamente, a conta, essa conta aqui. Por que ela não está funcionando, eu ainda não sei. Eu estou tentando averiguar aqui o motivo. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Essa aqui funcionou. Se eu digitar outra aqui, não vai funcionar? Não. Por que essa de cima aqui está funcionando e aí embaixo? É esses detalhes que às vezes enrolam um pouco a gente. Eu acho que essa declaração da variável está igual a F0, não é não? Aí, ó, embaixo. R2 igual a F0. Mas aqui tem o F3, eu chamei de F3 aqui. O R2 não foi utilizado ainda. Deixa eu só fazer um teste com 0 aqui para ver se funcionaria. Então, peraí, já começou. O problema era na minha aproximação aqui, que não estava tendo aproximação. Se eu boto um 2 aqui e mando compilar. Ah, mas eu sou um besta também, gente. No 2 não tem, ó. Dá 0, tá certo. Desculpa. Ó, bota um 3 aqui. Também não tem valor depois. Ok, no 0 tem. Beleza, ok. Então, na verdade, está funcionando. A única situação é que a gente não trabalhou com a questão que a gente queria. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar um seno aqui. De x. E vou, nesse primeiro momento aqui, só apagar essa parte aqui para ver o que sobra. Funciona. A raiz mais próxima de seno de x do 0, do 2, é o próprio 0 mesmo. Se eu colocasse aqui um 7, por exemplo, já seria o outro valor. Então, está funcionando. Ok. Eu vou pedir novamente, Isabela, o que está na sequência aqui que você falou? É vezes quem? Vezes o LN? Peraí, de quê? Do seno? É. Ah, não, é ln de x mais 1 vezes o seno de x. Tudo bem. Só um detalhezinho é que a gente vai utilizar o log assim, tá? O LN nesse programa é o logaritmo como se fosse dessa maneira aqui. De x mais 1, né? Isso. Você escreve log dessa maneira mesmo. Aqui eu teria que colocar aqui e vou fechar aqui também. Quando eu apertar o igual aqui, funcionou. Percebeu que funcionou agora, sem problema? Então, o único detalhe aqui é o seguinte, nesse caso, lembre de que logaritmo, que o LN, né, não tem LN, aqui você tem que colocar log mesmo. Esse log aqui equivale ao nosso LN que a gente está habituado a trabalhar, tá bom? O F0 duas vezes, o Lucas, eu posso usar porque estou usando aqui em cima e aqui embaixo. Esse F0 aqui, na verdade, ele simplesmente é o comando que manda eu calcular a raiz, nada além disso. Tá? Eu posso pegar e utilizar esse comando aqui quantas vezes eu quiser, não tem problema nenhum aqui não. Tá? Vamos só fazer um outro teste aqui, pessoal. Se em vez de trabalhar com isso aí, se eu trabalhasse, por exemplo, vamos colocar um x cosseno aqui, por exemplo. Né? Quem seria aqui? Aí já deu um valor diferente, percebem isso? Aí só um detalhe, pessoal. Se eu pegar esse valor 7,8540, só vou calcular aqui na calculadora. Faz assim. Coloca em radianos.
e calculo o cosseno de 7,8540, ele dá um valor muito próximo do zero. Tá? Quem quiser fazer o teste pode fazer, então está correto. Porque, na verdade, o ln aqui ele só vai ser zero se o meu x for zero, nesse caso aqui, como é x mais 1, então não vai fazer tanta diferença assim. Quer ver? Olha que legal aqui. Vou usar o que eu acabei de falar para vocês. No editor aqui, eu vou pegar e vou colocar, em vez de colocar um 7 aqui, vamos lembrar o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto que é o cosseno de 1? Vocês lembram? Pessoal, vamos lá. Ou é zero ou é menos. Cosseno de 1 é zero, está correto. Então, o cosseno o cosseno de zero é 1. Se o cosseno de zero é 1, se eu colocar um valor muito próximo aqui, então, tipo um 0,0001, que não é 1, a nossa conta vai ter que dar, no caso, resposta a zero. Porque, olha só, se você calcular o ln de 1, dá zero. Se eu colocar esse valor aqui, que eu especifiquei aqui, nesse lugar desse x aqui, e somar com, vai ficar um valor muito próximo do 1. Estão acompanhando o que eu estou falando, pessoal? Vou repetir. Ó. Olha esse logaritmo aqui. Se eu pegar um x muito próximo do zero, consequentemente, isso vai dar um valor muito próximo do 1, certo? Certo, né? Ok. E eu sei que o log de 1 é zero. O log de x, eu sei que ele não é zero, é 1. Logo, se eu pegar e calcular, mandar compilar com a raiz, com esse valor aqui mais próximo desse valor aqui, consequentemente, a minha solução vai ter que ser zero. Como era previsto. Vou explicar o porquê. Porque se eu pegar e colocar o zero aqui, no lugar desse x, fica 0 mais 1. Quanto que é 0 mais 1? 0 mais 1 é 1, né, pessoal? Acompanharam? Bota esse valor aqui nesse x. Vai dar muito próximo do 1. O ln de 1, eu sei que é 0. O cosseno de 0, eu sei que não é 0. Eu sei que é 1. Então, consequentemente, nesse caso, essa raiz aqui foi 0. Por quê? Porque ele acabou utilizando o logaritmo e não o cosseno. Entenderam isso, pessoal? Ficou muito confuso. Bom, enfim, vou deixar esse exemplo aqui, pessoal, para vocês fazerem, então. Lá eu tinha passado um similar, então vocês acabam tendo esse aqui para ter como exemplo lá. Tá? Entenderam como é que faz para calcular raízes, então? Todo mundo aí? Todo mundo entendeu? Gente, alguém fala alguma coisa? Todo mundo entendeu aí? Alguém que perguntar alguma coisa? O que eu achei mais dificuldade é você montar a função. Concordo. Mas tente seguir o seguinte, Isabela. Uma vez que você tem um modelo, entendeu? Segue o modelo. Tá? Porque isso aqui assim, são comandos, né? Você tem que pegar e definir de acordo com o modelo, de acordo com a plataforma que ele usa. A configuração que ele usa é essa. Então, tem que seguir exatamente a configuração, as notações que ele acaba tendo. Aí eu vou pegar esse exemplo aqui, pessoal, e vou colocar para vocês lá também, para depois mandar para vocês. Deixa eu fazer logo essa colagem aqui. Aí vocês vão ter, no caso, como se basear. Deixa eu colocar aqui que é o terceiro exemplo. E aqui, no caso, é calcular zero de função. Beleza, já está os comandos lá, tudo direitinho para vocês poderem seguir. Pessoal, feito isso, né, igual eu falei para vocês, agora sim, eu vou trabalhar primeiramente com a parte sobre método de Newton, para resolver sistemas lineares e não lineares. A coisa toma proporções muito interessantes, quer ver? Eu fiz aqui com vocês o primeiro exemplo. Aqui é o seguinte, a maneira que eu fiz aqui, você acaba tendo que definir uma pequena funçãozinha e chamar essa função
dentro do outro programa. Você define uma função para chamá-la dentro do outro programa. Eu fiz dessa maneira aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês o que está escrito aqui na tela do meu computador. Essa aqui é a primeira função que você tem que pegar e definir. Essa função aqui, eu dei esse nome para ela. Lembre que quando você manda compilar um programa, a primeira vez que você compila, ele pede para você salvar ele, não pede? Todo mundo sente disso. A primeira vez que você compila, ele manda você salvar ele. Aí, esse nome que você vai utilizar aqui, para trabalhar nesse caso, tem que ser um nome que você vai depois poder utilizar dentro da outra função. Aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiramente, esse F1 aqui é o que vai, digamos assim, é o que a função vai me retornar, e esse S aqui é a entrada que você vai dar para cada função. Deixa eu tentar explicar. Então, esse x igual a S1 quer dizer que eu vou atribuir um valor a esse x. Esse y igual a S2, eu vou atribuir um valor a esse y, o valor inicial, que vai ser a nossa aproximação inicial. E esse z igual a S3, eu vou atribuir um valor ao S3. Percebam aqui o que eu fiz aqui embaixo, pessoal. Olha, esse método aqui, o bom é que ele funciona tanto para sistemas lineares quanto para sistemas não lineares. E é muito bom. Olha só, o sistema que está aqui definido, ele é um sistema linear. Por quê? 2x menos y mais z menos 7. Lembra o seguinte, toda vez que você tiver um sistema linear, é quando o expoente de cada variável for igual a 1 e você não tiver multiplicação de variáveis entre si. Então, aqui, todo expoente de todas as variáveis, nesse caso que são iguais a 1, e você não tem aqui multiplicação de variáveis. Certo? Essa ideia aqui? Então, é um sistema linear. Aí, se você quiser pensar, mas que sistema que é esse? Como é que eu sei que sistema que é esse? Você pode pensar o seguinte, quer ver? Vou fazer até aqui embaixo que eu não tinha feito antes. Esse sistema aqui, gente, ele equivale a 2x menos y mais z igual a menos 7. Eu joguei esse 7 aqui para o primeiro membro, para poder igualar, no caso, ao f de 1. Estão vendo aqui? É um procedimento similar ao que eu fazia com multiplicador de Lagrange, que é quando eu jogava o número todo para o primeiro membro. Foi basicamente o que eu fiz, só que aqui no caso seria 7, né? Aqui a segunda linha seria quem? Seria x mais y menos z igual a quem? Menos 2. Estão acompanhando, pessoal, todo mundo aí? E a terceira linha seria quem? Seria, no caso, x mais y mais z igual a 0. Esse aqui é o sistema que eu defini aqui em cima. Certo a primeira ideia ou não? Gente, vocês entenderam isso? Tranquilo? Qualquer coisa me falam aí, pessoal. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi definir o primeiro sistema. Está definido aqui direitinho. Aqui você acaba juntando os dois. Não se preocupem. Naquele programa, né, naquele arquivo que eu vou mandar para vocês, vou mandar nessa ordem. Essa é a expressão aqui escrita assim. E vou mandar também o que você precisa para resolver o sistema. Eu vou compilar isso aqui. Agora está aqui. Olha só que interessante. Esse S0 aqui, na verdade, ele é chamado de estimativa inicial. É a aproximação inicial. Certo a ideia? Aí, como é um sistema linear, lembra que é um sistema linear. Um sistema linear que tem, no caso, uma única solução, você pode dar sempre como aproximação 0, 0, 0. Lembra que a gente trabalhava com a primeira aproximação sendo 0, 0, 0 e aproximando iteração por iteração? Então, no caso, que você pode usar como padrão isso aqui. Essa primeira iteração, 0, 0, 0, tá? A estimativa inicial, vou colocar aqui padrão, para vocês não esquecer que você sempre pode pegar e utilizar quando o sistema for linear. Padrão do sistema linear. Agora, esse S aqui, gente, F resolve aqui, basicamente, o que você faz? Isso aqui é um comando que ele vai resolver aquele sistema lá, ele vai achar a solução dele para você. Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou destacar aqui, que é de suma importância. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês têm que utilizar o nome que vocês colocaram no outro arquivo?
Então, você vai pegar esse nome que você colocou aqui nesse arquivo. No meu caso, qual foi o nome que eu coloquei aqui? Sistema linear equação. Eu quis colocar esse nome, poderia ser o nome que você quisesse. E usa exatamente esse nome aqui. Você coloca uma arroba, essa arroba aqui é para chamar a função que você vai utilizar. Certo? E aqui você coloca o nome do arquivo, que é esse nome que você utilizou aqui no arquivo quando você definiu a função. Como estamos? Conseguiram entender isso, pessoal, ou não? Gente, alguém me dá um retorno, conseguiram entender ou não? Sim? Aí, beleza. Vamos fazer aqui a compilação dele, ó. Compilei. O que aparece aqui? 1666 menos 6667 e 1. Quer dizer que isso aqui, então, vai ser quem? Vai ser a solução do sistema. Se você quiser colocar, né, escrever isso, ó, a solução do sistema linear, você pode escrever. DISP a solução do sistema linear é, dois pontos, aqui bota o apóstrofo. Eu vou colocar uma vírgula aqui para não aparecer esse 000 aqui. Clica para cá. Está feito aqui a conta. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, entenderam essas ideias aqui? Todo mundo? Então, primeiramente, se declara a função e depois se declara aquilo. O legal é que você pode pegar e declarar quantas funções você quiser aqui. Se você quiser dar uma incrementada nessa conta aqui, eu quero dar uma incrementada nela. Você pode. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu coloque uma variável a mais. Aí você vem e coloca um S, o que? Um S4. Fechou aqui, ponto e vírgula. Eu vou colocar então aqui, por exemplo, meu sistema, eu vou querer que ele tenha mais a variável 2W aqui, por exemplo. Aqui vou colocar menos 5W, mais 2. Aqui eu vou colocar mais 8W. E como eu tenho, no caso, 4 variáveis, eu vou ter que ter 4 equações. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos colocar a última equação como sendo x mais y mais w mais z menos w aqui, por exemplo. Está montada aqui a nossa equação. Depois eu mudo aqui também, tá? Aí eu venho aqui, processo ele, tá certo? Não é executável. Correto, o Tobias. Isso aqui é só a declaração da função, não estou executando nada. Aí, o executável, na verdade, vai estar aqui. Vai estar nessa parte aqui. Eu posso, novamente, vou colocar mais um zero aqui, que vai ser a nossa aproximação inicial. Quando eu mandar compilar aqui, você, então, acaba tendo... Opa, peraí, que deu um pequeno problema aqui. De que ele reclamou aqui? Peraí. Aqui está ok. Ah, tá. Aqui. Ó, asterisco aqui e asterisco aqui. Aí tá aqui, tá a solução dele então.
O interessante, obviamente, se você pegar uma solução dessa e substituir lá no sistema, ele dá um valor muito próximo do zero. Pega qualquer uma das equações e substitui, você percebe que vai dar um valor muito próximo do zero. Se quiser fazer um teste aqui, eu acho que é até pertinente. Ó, as raízes são 1,63, a primeira, menos 2,57, 1,23 e menos 0,3 aproximadamente, 0,03. Se eu pegar qualquer equação e substituir isso aqui, você vai verificar que vai dar um valor muito próximo do zero. Vamos pegar, por exemplo, a primeira. 2 vezes 1,63 menos menos 2,57 mais o Z mais 1,23 mais 2 vezes o W, que é menos 0,03 e menos 7. Nesse caso meu aqui, deu uma aproximação de zero. Então, quer dizer, está coerente. Pegar aquelas soluções, substituir em qualquer uma dessas aqui, se não der zero, dá um valor muito próximo. Porque, eventualmente, como eu peguei e aproximei as soluções, pode não dar um valor exatamente zero, mas qualquer uma que você substituir aqui, dá tudo valores muito próximos do zero. Pessoal, tudo bem esse exemplo aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ele? Beleza, então. Eu vou fazer o seguinte, nessa ordem, eu vou colocar isso aqui naquele arquivo que eu vou mandar para vocês depois. Vou selecionar aqui. Aí, nesse caso, eu acabei mudando aqui, né? Vou completar aqui. Aqui fica 2W. Aqui fica menos. Aqui fica menos. Cadê? 5W. Essa aqui vai dar o quê? Aqui apareceu o mais 8W. E tem, no caso, a última aqui. A última aqui seria x mais y mais z menos 8w, mais 8w. Desculpa, menos w. Seria esse sistema aqui, então, pessoal, tá? Que a gente está resolvendo lá. Igual a zero. Ok. É isso. Deixa eu compilar. Então, vamos lá. Vou salvar isso aqui naquilo que eu falei para vocês. Aqui é a primeira parte. E aqui é a segunda parte. Muito bem. Bom, estamos em 3 pessoas aí ainda, sobreviventes. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, pessoal, vou passar para vocês então agora como é que resolve sistemas que não são sistemas lineares, sistemas quaisquer. A gente vai seguir um modelo muito similar. Aquilo que eu passei para vocês, basicamente, é para resolver qualquer tipo de sistema, linear e não linear. Essa que é a grande coisa dele aqui. Então, deixa eu olhar aqui. Quer ver? Eu vou utilizar esse arquivo aqui.
que eu também vou mandar para vocês. Isso. E vou utilizar esse outro arquivo aqui. Beleza. Primeiramente, pessoal, se vocês lembrarem, quando eu trabalhei no caso método de Newton para resolver sistemas não lineares com vocês, eu fiz basicamente com duas variáveis só, duas equações, porque o trabalho que dava era exorbitante, né? Você tinha que pegar e calcular a matriz inversa, dava um trabalho muito, muito, muito grande. Então, me restringi naquele momento em fazer somente com duas linhas, duas colunas, né? Ou seja, duas variáveis e duas equações e mais nada. Aqui não. Aqui, como o trabalho é do computador, não é nosso, você pode pegar e colocar quantas variáveis você quiser. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou definir essa função com esse nome aqui. Tá? Eu definir com esse nome aqui, que é o nome que eu vou utilizar para chamar lá no outro arquivo. Tem que ser o mesmo nome. Tá? Aqui no caso, mesma situação, né? É o x, vão ser as aproximações iniciais. O f1 é a primeira função, o f2 a segunda e o f3 a terceira função. Percebam que aqui não são lineares. Ó, eu tenho aqui um x elevado ao cubo, menos um x ao quadrado, né? Mais um z. Aqui eu tenho, estão vendo? Ó, x vezes y ao cubo menos y menos 4 menos z. Então, são funções que não são funções lineares, porque eu tenho multiplicação entre elas, eu tenho expoentes, né, e coisas do tipo. Então, é um caso muito complicado. Se eu for fazer isso aqui na mão, é um trabalho exorbitante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né? Mandei compilar já. E aqui, ó. Aqui eu estipulei essa aproximação inicial aqui. Aqui, como assim é um sistema não linear, ele pode ter mais de uma solução. Então, você tem que colocar uma aproximação inicial para ele, a partir dela, chegar numa possível solução. O restante é a mesma coisa. Esse f resolve aqui é para você chamar o comando que você vai utilizar para resolver o sistema linear. Novamente, essa arroba aqui é para você chamar a função, tá? E nesse caso aqui, o nome da função tem que ser literalmente igual ao nome que você colocou na conta anterior, que foi esse nome aqui. Se você mudar qualquer caractere aqui, não vai funcionar, vai dar um erro. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar só uma expressão explicando o que é o que vai acontecer aqui embaixo. Né? Disp a solução aproximada do sistema é, dois pontos, fecha aqui. Beleza, se tudo correr bem, quando eu pegar e mandar compilar isso aqui, ele vai me dar a resposta aqui que eu estou querendo. Beleza, se eu pegar qualquer valor desses aqui, na verdade, se eu pegar esses valores aqui e substituir nesse sistema aqui, em qualquer uma delas, eu vou ter um valor próximo do zero. Tá? Pessoal, o meu intuito aqui era passar também interpolação para vocês, mas devido à questão do horário, eu vou parar por aqui. Eu vou mandar também esses arquivos aqui para vocês, tá? Desse exemplo aqui. Vou fazer logo isso. E depois eu passo uma atividade, então, somente com o que eu passei até agora. Esse aqui seria, no caso, o quinto exemplo. Resolução de sistema não linear. Não linear. Trabalho, sim, pretendo passar, vou acabar de fazer, Tobias, se não passar hoje, mas até a semana que vem, segunda-feira, terça, eu passo, tá? Aí a gente vai ter um tempo a mais para fazer. Eu vou pelo menos mandar para vocês isso aqui. Essa é a primeira parte. Deixa eu pegar a segunda parte aqui também.
Pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, era para trabalhar esse tipo de conteúdo aqui, tá? Vou parar por aqui então, tá? Aí daqui a pouco eu pego e mando para vocês a aula, efetivamente, o vídeo da aula, e mando para vocês o arquivo. E assim que eu termino, que eu acabar de aprontar o trabalho, eu mando o trabalho para vocês fazerem também com as devidas regras. Então, obrigado aí pela atenção. Tenham todos uma boa noite, tá bom? A gente continua então na semana que vem com cálculo 3. Boa noite então, pessoal.